do Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. Agora são 7h59, vamos conversar com o professor do Departamento de Geografia da USP do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental, Wagner Ribeiro. Bom dia, Wagner. Bom dia, Glauco. Bom dia, Marilu à distância. Bom dia quem nos acompanha. Wagner, a gente teve um estudo aí da USP que calcula como o tráfego aéreo e rodoviário podem aumentar a dispersão da Covid-19 no país. E de fato é isso, né? O transporte pode ser um vetor de transmissão do coronavírus e é preciso estar atento a isso, Wagner. Sem dúvida, Glauco. Esse é um trabalho que foi publicado no Jornal da USP, envolvendo pesquisadores da Fiocruz e da Fundação Getúlio Vargas, e eles fizeram uma análise muito interessante, mostrando que os fluxos aéreos, né, mas também o transporte interno terrestre, são de fato vetores que podem levar ao aumento da contaminação. E isso tem relação direta com a matéria que foi dita há pouco, né? O governo brasileiro demorou a agir e nós temos então já dois focos dele bem claros, né? São Paulo e Rio de Janeiro. Não por acaso foram as duas situações que os colegas da Fiocruz e da Fundação Getúlio Vargas analisaram e a partir daí então associaram essa difusão, né? Principalmente de voos de São Paulo e do Rio para outras localidades do Brasil, relacionando com a faixa etária, a população de 60 e 80 anos, e também fazendo um levantamento do número de leitos disponíveis, né? E aí eles geraram produtos muito interessantes, cartográficos, mapas muito interessantes, mostrando que, de fato, né, como nós temos aí uma capacidade de resistência do vírus, de acordo com o material que ele está, diferente. Então, por exemplo, no aço ele chega até 3 dias, no tecido ele pode chegar até 4 dias, não? Por aí você imagina que uma pessoa infectada, mas não manifestando efeitos graves, felizmente, né? Ela pode estar transmitindo sim, levando esse vírus para outras localidades. Então esse estudo ele é bastante importante, é muito conclusivo, e ele também, se você me permitir também, Glauco, comentar um trabalho que saiu ontem à noite na revista Science, já envolvendo pesquisadores do Reino Unido, dos Estados Unidos da América também, confirmando a eficácia do confinamento social que foi adotado na China. E, no primeiro momento, de fato, é o que deve ser feito, né? Então, começam a surgir publicações importantes com pesquisadores, enfim, que tratam do tema, mostrando que o isolamento social é duro, sim, mas ele é a primeira medida a ser tomada. Eles também ressalvam que reconhece ao final do texto, até a última frase do trabalho deles, né, na conclusão, de que outras consequências vêm junto do isolamento social e, de fato, a debilidade econômica, as mudanças nas relações de trabalho são as principais e devem ser investigadas. Mas, de qualquer modo, para conter o vírus ainda não há outra alternativa, nós não temos, por enquanto, infelizmente, vacina ou o que quer que seja, esses remédios moleculares, já se sabe que eles não são os mais indicados, não se deve ser administrado de forma alguma, inclusive automedicação. Então, com todas as dificuldades que estamos enfrentando, precisamos manter o isolamento social, o slogan "Fique em casa", ele é mais do que necessário. Sem dúvida, Wagner, o isolamento social é a principal medida nesse momento. Quando a gente fala de tráfego aéreo, né, você ia comentando e ia lembrando que ontem eu estava pesquisando ali alguns estados do Brasil e cheguei ao Acre. Né? O Acre ainda não tem, aparentemente, pelo menos, transmissão comunitária, que é aquela quando a pessoa adquire ali o coronavírus e não sabe de onde pegou. E foi justamente isso que você falou, pessoas que vieram de um seminário de São Paulo, né, que foram infectadas com coronavírus. Também tem casos ali de duas pessoas que acabaram adquirindo aí a Covid-19 por meio do contato de pessoas que voltaram da Itália. Então, ali os casos que tem no Acre são ou de pessoas que vieram de outros estados, de outro país, no caso a Itália, e foram para lá, né, ou de pessoas que tiveram contato justamente com estes que já estavam infectados. Então, por isso que é importante ficar atento a essa questão, não, Wagner? Não, você está absolutamente correto, Glauco. E veja, é fundamental também, nesse momento, uma ação que o governo não está fazendo, né? Qual seria? Testar todos os familiares, amigos, assim, quem teve contato com esses indivíduos. Se você consegue testar e ver que essas pessoas estão positivas, mas não estão manifestando doença, elas devem ficar em quarentena. Então, daí tem algo que nós não estamos fazendo no Brasil, né? Infelizmente, já tem até óbito sendo confirmado, né? E sem testagem se é realmente devido ao coronavírus ou não.
Esse é um ponto que, de fato, difere muito, que, né, a Coreia do Sul, por exemplo, teve um sucesso importante porque ela entrou com uma grande quantidade de testes, e aí levando ao confinamento também mais radical as pessoas que tiveram contato com quem manifestou os sintomas mais seriamente. E isso é uma lacuna na nossa política até então. O ministro, numa das entrevistas dessa semana, eu tenho acompanhado algumas pela tarde aí, ele comentou que foram comprados 3 milhões de testes, etc., mas não falou quando vai chegar, etc. E na escala da população brasileira, de 200 milhões de habitantes, um pouco mais, na verdade, 220, 3 milhões é de fato muito aquém do que nós deveríamos ter diante de, como política pública, né? E aí eu corroboro as palavras do Nicoleles há pouco, né, na entrevista aí da Rádio Brasil de Fato também, dizendo que é preciso sim criar aí um grupo de trabalho de alto nível para começar a dar um tom do que deve ser feito, né? O governo me parece, especialmente a partir do que disse o presidente outro dia aí, completamente descoordenado, né? Cada um vai para um lado e isso não é nada bom no momento de crise aguda como que nós estamos enfrentando agora. Ainda que tenhamos técnicos de alta qualidade no Ministério da Saúde, é preciso ressaltar, mas quando você não tem coordenação dos trabalhos, isso dificulta. E nós estamos num momento que é preciso ser ágil, assertivo, né? E trabalhar com conhecimento científico. Infelizmente, já temos trabalhos importantes confirmando que o confinamento social associado à aplicação dos testes é, até o momento, a melhor alternativa para evitar a proliferação do vírus. Sem dúvida, Wagner, é preciso coordenação dentro do governo federal e também entre o governo federal e os outros entes federativos, né? Os governos estaduais e as prefeituras. Wagner, queria agradecer aqui a sua participação e até semana que vem. Até a próxima, Glauco. Até. Se protege. Opa, estamos nos protegendo aqui, Wagner. Fique em casa, hein? Conversamos aqui com o professor do Departamento de Geografia da USP do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental, Wagner Ribeiro. Esta é a Rádio Brasil Atual.